Ave Cristo, capítulo 7, parte B. O sol das primeiras horas da tarde dardejava por entre as frondes dos gigantescos carvalhos que protegiam o caminho pelo qual os dois associados do destino seguiam silenciosos, ruminando mentalmente as próprias reflexões. Contudo, enquanto Tassiano, jovem e vigoroso, se perdia num abismo de indagações, Opílio, encanecido e inquieto, afundava-se em dilacerantes sofrimentos. Como escapar aos dissabores daquela hora se o condenado ainda estivesse vivo? Como reaver a confiança do genro se a palavra de Súbrio fosse confirmada? À porta da enxovia foram recebidos pelo administrador da prisão, com especiais deferências, que, loquaz e gentil, informou achar-se o irmão Corvino moribundo. A pedido de Artêmio Cimbro, o carcereiro Edúlio prestava-lhe assistência, mesmo porque o generoso patrício obtivera permissão para sepultar-lhe o corpo tão logo expirasse. Opílio, trêmulo, rogou licença para visitarem o agonizante a sós, sendo imediatamente atendido. Afastado o enfermeiro, ambos penetraram a câmara estreita, onde o condenado, de olhos imensamente lúcidos, aguardava o instante final. Finíssimos lençóis, oferecidos por mãos anônimas, apresentavam-se manchados de sangue. Os golpes de Hércules tinham-lhe massacrado o omoplata, invadindo o tórax, que se apresentava aberto. Tassiano, dominado por inenarrável angústia, permutou com ele inesquecível olhar. E de espírito iluminado pela verdade, qual ocorre às grandes almas ao se avizinharem da morte, Quinto Varro, com esforço, falou-lhe abertamente. Meu filho, supliquei a Jesus não me permitisse a grande viagem sem reencontrar-te. Estou convencido de que Flávio Súbrio revelou ao teu coração todos os sucessos que já se foram. Porque o rapaz, aterrorizado, se voltasse para Vetúrio, o genitor, continuou. Já sei, este é Opílio, que te criou como pai. Compreendo o constrangimento com que nos ouve. No entanto, rogo a ele me revele esta conversação de última hora. Ontem, Cíntia ausentava-se da terra. Hoje sou eu. A essa altura, o moribundo sorriu conformado. O jovem, todavia, evidenciando os próprios conflitos mentais, deixou que a emoção lhe extravasasse do peito, interrogando. Se és meu pai, como compreender tamanha serenidade? Se Súbrio foi verdadeiro, não tens em meu padrasto maior inimigo? Se Vetúrio mandou te assassinassem para usurpar-te o destino da minha mãe, como pudeste tolerar tão horrível situação, quando uma simples palavra tua conseguiria clarear qualquer dúvida? Ó deuses, como vencer o tenebroso labirinto? O sentenciado, porém, recompondo a expressão fisionômica, tentou esboçar um gesto de carinho e acrescentou reticencioso. Tassiano, não te perturbes no justo momento em que nos despedimos. Não consideres Vetúrio como adversário de nossa felicidade. Lembra-te, meu filho, do afeto com que te orientou o desenvolvimento. Ninguém alcança a dignidade pessoal sem abnegados condutores. Ouvidas, porventura, o devotamento com que se consagrou ao teu bem-estar? O agradecimento sincero é uma lei para os corações nobres e leais.
Ainda que fosse ele um criminoso comum, merecer-nos-ia respeito pela ternura com que te seguiu os primeiros passos. Supões devamos identificar nele um inimigo de nossa casa. Entretanto, não poderemos esquecer haver sido ele o homem amado por tua mãe. Sempre honrei os desejos de Cíntia, nas menores particularidades, e não deixaria de compreendê-la numa escolha do coração. O ferido interrompeu-se por alguns instantes, readquirindo forças e prosseguiu. Não me creias transiado do sentimento. Aprendi com Jesus que o amor, acima de tudo, é o meio de cooperarmos na felicidade daqueles a quem nos devotamos. Amar é fazer a doação de nós mesmos. Admito que o pretérito poderia ter sido orientado por outras normas. Entretanto, quem de nós poderá penetrar com segurança a consciência alheia? Que faríamos se estivéssemos no lugar deles? O Pílio, de certo, foi querido com infinito enternecimento pela alma a quem tanto devemos. E talvez por isso mesmo não hesitou em manifestar-lhe as mais íntimas aspirações. Se devo reconhecê-lo como pai, soluçou o moço de joelhos, não entendo o perdão das ofensas. Varro afagou-lhe a cabeça e, como que revigorado por forças extraterrenas, considerou. És moço ainda para compreender as tempestades que nos convulsionam o coração. Eu também comecei a perceber a vida pelas tradições dos nossos antepassados. Júpiter enfeixava para mim o poder supremo e acreditei que as criaturas fossem apenas seres agraciados ou perseguidos pelo favor ou pelo desagrado dos deuses. Mas, depois, encontrei Jesus Cristo em meu caminho e percebi a grandeza da vida a que somos destinados. Cada homem é um espírito eterno em crescimento para a glória celestial. Somos felizes ou infelizes por nós mesmos. Por esse motivo, não avançaremos para diante sem a bênção da grande compreensão. A justiça divina observa-nos. Como, pois, nos elevarmos pela virtude, sem esquecer as mãos que nos ferem? Conforma-te. O tempo é o calmante de todas as aflições. Ajuda aos que te atormentam, ampara os que te não entendem. Quantas vezes o criminoso é apenas infeliz? Não te arrojes aos precipícios da vaidade e do orgulho. És moço em demasia. Podes aceitar o Evangelho do Senhor e realizar obras imortais. Não posso, não posso, clamou o rapaz, abeirando-se do desespero. Sinto que não é possível fugir à verdade. Sou teu filho, sim, mas sou contra o Cristo. Não admito uma fé que anula o brilho e o valor. Se não fosse cristão, provavelmente não teríamos atingido este abismo de sofrimento moral. Morrerei com os nossos antigos orientadores. Consagrei minha total confiança às divindades. Não posso afastar-me do santuário de nossa fé. Não te conturbes, observou o pai sereno e bondoso. Não seria agora, nos derradeiros instantes de meu corpo, que terçaria armas contigo em disputa religiosa. Começas presentemente a viver. Quantos problemas te reserva o futuro? Quantas lições recolherás em contato com as dores humanas?
enquanto os nossos velhos deuses se arrojarão ao pé de que se formaram, Jesus viverá eternamente. Ele te socorrerá em algum ângulo da estrada, como socorreu a mim. Amanhã, quando o muro de sombra estiver levantado entre nós, continuarei velando por teus passos. Seguir-te-ei a luta de perto e voltarei a estar contigo, possivelmente noutro corpo. Renasceremos sempre até o aprimoramento integral de nossa alma. Aqueles que se amam jamais se separam. Morrer não é afastar-se de maneira irremediável. De uma vida mais livre, podemos acompanhar os seres amados de nosso roteiro, inspirando-lhe novos rumos. Por enquanto, nada possuo de mim com que te possa auxiliar. Contudo, confio na eficácia da oração e continuarei implorando a bênção de Jesus em nosso favor. Não importa a transitória impossibilidade de crer em que te encontras. Por minha vez, nada fiz ainda com que possa merecer a divina proteção e tenho recebido incessantemente o amparo celeste. Espiritualmente, meu filho, somos ainda crianças no grande e abençoado caminho. Qual acontece ao menino inconsciente na infância terrestre que se desenvolve sem perceber a grandeza do sol que nos sustenta, seguimos na senda humana, ignorando a infinita sabedoria que nos ampara e dirige. Apesar disso, por trás de todos os dons que nos felicitam, vive Deus, que nos criou para o bem eterno e que espera por nosso crescimento com desvelos paternais. Nesse instante, provavelmente pelo excesso de forças que despendera, o moribundo caiu em perigosa crise hemorrágica. Golfava o sangue copioso através da boca e das narinas, dificultando a respiração. Tassiano inclinou-se então, com filial piedade para o agonizante, buscando socorrê-lo. Sentia-se, enfim, tomado de compaixão. Percebendo talvez o carinho que renascera no espírito do enteado, Vetúrio, sem dizer palavra, retirou-se, deixando-os a sós. Entretanto, o presbítero não mais tornou ao entendimento particular com o filho. Quando reabriu os olhos, trazia-o desmensuradamente aberto, qual se estivessem postos em horizontes diferentes da vida. Quinto Varro não mais enxergou o recinto acanhado da clausura. As paredes do cárcere, ante a visão dele, haviam desaparecido. O duro leito era o mesmo, e podia ver Tassiano junto de si, mas o espaço em torno estava repleto de entidades espirituais. Dentre todas, o agonizante reconheceu de imediato o velho Corvino e o pequeno Silvano, que o olhavam afetuosamente. O santo apóstolo que o precedera na grande viagem da morte, sentara-se à cabeceira e acariciava-lhe a fronte, empapada pelo suor da agonia. Silvano, por sua vez, fazia-se seguir de algumas dezenas de crianças, sobraçando delicados instrumentos de música. Varro estampara no rosto largo e belo sorriso. Dirigindo-se a Corvino com palavras que o jovem patrício passou a tomar como sendo manifestações alucinatórias, falou em voz baixa, estranhamente reanimado. Benfeitor querido, este é o filho de minha alma. É o doce menino a quem me referi em nossas antigas conversações em Roma. Cresceu em outros braços e desenvolveu-se em outro clima. Ó meu pai, tu sabes que longas e torturantes saudades me dilaceraram o coração. Tu sabes como suspirei por esta hora de compreensão e harmonia. Contudo, ai de mim, os que se amam profundamente na terra
costumam reencontrar-se no justo momento da grande separação. Ó Pai querido, não me relegues à aflição que trago no peito opresso. Balsamiza meu espírito ulcerado, sustenta-me para a viagem da morte. Dá-me forças a fim de que eu possa seguir em paz, avançando no caminho que o Senhor me traçou. Não permitas que os meus pés venham a vacilar na jornada nova. Daria tudo agora para ficar e desvelar-me pelo Filho inesquecido. No entanto, nosso Divino Mestre honrou-me com o seu testemunho de confiança. Devo partir, deixando na retaguarda o fatigado corpo que me serviu de tabernáculo. Consola-me, porém, a certeza de que prosseguiremos ligados uns aos outros pelos laços sublimes do amor, que em toda parte é a herança gloriosa de nosso Pai Celeste. Perdoa-me a insistência com que me prendo a Tassiano nos minutos supremos de minha despedida da terra. Ele ainda está moço e inexperiente. Não tem ainda suficiente altura espiritual para compreender o Evangelho, mas o futuro nos auxiliará a vê-lo triunfante. Abenegado Corvino, não o abandones. Ajuda-o a refletir na grandeza da vida e a descobrir a luz do conhecimento cristão. O agonizante fez longo intervalo, enquanto o rapaz lhe afagava as mãos, sufocando as lágrimas. Em seguida, retomou a palavra, exclamando: sei que só a meditação na magnanimidade do Eterno devia ser agora o meu pensamento único. Sei que só a infinita bondade do Senhor pode suprir o vazio de minha insignificância. Contudo, Tassiano é meu filho, e Jesus nos prometeu ilimitado perdão quando muito amássemos. Tassiano, o mártir parecia interessado em prosseguir, e o filho mostrava-se ansioso em continuar escutando, mas a resistência de Varro chegara ao fim. O moribundo emudecera. Somente os olhos fitos no jovem angustiado falavam sem palavras do carinho e da inquietação que lhe vagueavam na alma. Foi então que Silvano e a multidão dos meninos que o acompanhavam cercaram-lhe a enxerga humilde e começaram a cantar. Quinto Varro ouviu o velho hino simples e terno que ele mesmo compusera para felicitar os visitantes de sua escola, enquanto as crianças repetiam: companheiro, companheiro, na senda que te conduz, que o céu te conceda a vida, as bênçãos da eterna luz. Companheiro, companheiro, recebe por saudação nossas flores de alegria no vaso do coração. Quando o coro infantil emudeceu, Varro levantou-se admirado. Contemplou o corpo que se imobilizara abatido e enxangue. A gratidão pelo invólucro amigo que lhe propiciara tantas lições banhava-lhe agora a alma em prece. Em minutos rápidos, reviu todas as lutas e dores do passado com indefiníveis sensações de paz e de alegria. Corvino abraçava-o com ternura de um pai e um filho querido, enquanto vários amigos à distância lhe dirigiam pensamentos de amor. O presbítero, desencarnado, via-se no fundo aliviado, quase feliz, mas de inópino com quem acorda pela manhã clara, retomando alguma preocupação dolorosa da véspera. Sentiu-se dominado por chaga invisível a corroer-lhe o coração. Repentinamente fixou Tassiano, que chorava em silêncio, e reconheceu nele a sua única dor. Inclinou-se impulsivamente sobre o rapaz e abraçou-o. Ah, o calor daquele corpo, como que lhe comunicava nova existência, os raios de sentimento emitidos pelo coração filial pacificavam-lhe o íntimo,
tranquilizando-lhe a mente atormentada. Conchegou-o de encontro ao peito com infinito desvelo, experimentando intraduzível alegria mesclada de amargura. Entretanto, o velho Corvino enlaçou-o brandamente e falou: Varro, há 1000 meios mais seguros de auxiliar acima das impressões infrutíferas da tristeza ou da aflição. Reergue. Tassiano é filho de Deus. Muitos companheiros encarceraram-se após a morte nas teias escuras da afetividade menos construtiva, quais pássaros embaraçados em visco de mel, e transformaram-se em algozes carinhosos e inconscientes dos próprios familiares. Levanta o teu padrão de sentimento e caminhemos. Voltarás, de certo, a rever teu filho e estender-lhe os braços robustos e generosos, mas, por ora agora, Jesus e a humanidade devem ser as nossas essenciais preocupações de servidores do Evangelho. O interpelado procurou recompor-se e ergueu ao Senhor o pensamento em rogativa de paz. Sentindo-se dono de faculdades mais sutis, assinalou vozes argentinas ao longe, num cântico de glorificação a Deus. Varro lembrou-se então dos laços de trabalho ideal que o ligavam à comunidade cristã e encontrou forças para desprender-se do filho. Obedecendo ao terno constrangimento de Corvino, afastou-se. Lá fora, no campo, centenas de companheiros aguardavam-no em regozijo. Numerosos mártires das galhas, ostentando palmas de luz que brilhavam de conformidade com a elevação espiritual de cada um, cantavam jubilosos em homenagem ao novo herói. Quinto Varro, em pranto de alegria, recordou velhos amigos e lembrou-se de Clódio, o antigo benfeitor, sendo informado de que se encontraria o apóstolo naquele mesmo dia, à noite, em Roma, no cemitério de Calixto. Horas mortas, a luminosa assembleia se pôs em movimento, dando a ideia de uma procissão de arcanjos na direção da cidade imperial. Em pouco tempo, espalhando bênçãos de harmonia no firmamento, atingiram a grande metrópole. Inúmeros missionários da espiritualidade uniram-se aos irmãos gauleses, de tal modo que, ao chegarem, os viajores aos túmulos constituíam imensa multidão. Irmanados em pensamentos de amor, sustentados por misteriosa comunhão, formavam prodigioso ambiente sob o manto da noite bordado de lantejoulas e a faiscarem sublimes em todas as direções. Corvino pronunciou sentida oração de reconhecimento a Jesus, e quando terminava a comovente prece de hosanas, um astro solitário surgiu no espaço, descendo no rumo da luzente assembleia. Pousando, a pequena distância transformou-se rápido num ancião nimbado de luz. Era Clódio, que, aproximando-se, saudou risonho aos companheiros de fé. Recolheu Quinto Varro num longo e carinhoso abraço e depois, passando a tribuna, discorreu com indescritível beleza acerca das tarefas sacrificiais do Evangelho na redenção do mundo. Todos os ouvintes lhe escutaram a palavra, tomados de jubiloso assombro. A elevação geral do pensamento coletivo despendia feéricas irradiações em torno, a incidirem nas lágrimas que numerosos pioneiros da Boa Nova derramavam, elevados e comovidos. Terminando, o lúcido orador considerou com emoção: celebramos hoje o regresso de Varro, nosso abnegado irmão de ideal e de luta. Paladino da nossa causa, honrou todas as oportunidades recebidas.
valoroso soldado do Cristo, quando ferido não feriu, quando humilhado jamais humilhou. Nas horas de treva acendeu a claridade da própria alma, e quando o mundo julgava derrotá-lo, soerguia-se pela fé e pelo amor, dando ao Mestre os mais altos testemunhos de confiança. Compreendeu o ensinamento evangélico do sacrifício pessoal pela felicidade dos outros e, oferecendo a própria vida no corpo terrestre, reencontrou a si mesmo na gloriosa imortalidade. Antigamente, conosco, em recuados séculos, combatia a favor do mentiroso poder humano, adquirindo aflitivas desilusões. Vestilário do ideal de dominação política, não hesitava em submeter-se os semelhantes pela força, a fim de alcançar os objetivos de vaidade e orgulhos pessoais, mas agora, em legítimos combates consigo mesmo, expurgou sentimentos e propósitos, redimindo-se e santificando-se em longa e porfiada ascensão. Como filho, cumpriu todos os deveres que lhe cabiam no lar. Na condição de esposo, exalçou a mulher que lhe partilhou os destinos, respeitando-lhe as ideias diferentes das dele. Como pai, soube sofrer até a suprema renunciação, de modo a garantir a felicidade do filho que lhe possuía afetividade, e na posição de homem, consagrou-se ao erguimento moral de todas as criaturas. Campeão do serviço e da fraternidade, guerreou o ódio, exemplificando o amor, e exaltou os dons imarcessíveis do espírito pela humildade, com que se devotou à expansão da Boa Nova. Agora que a sua alma, credora do nosso mais amplo reconhecimento, se afinou através de notáveis triunfos com as mais elevadas esferas do amor divino, saudemos nosso valoroso companheiro em trânsito para resplandecentes cimos da vida. Se quiser, poderá presentemente, dos cumes do saber e da virtude, colaborar com o Mestre em arrojados cometimentos na santificação do mundo. Que o Senhor o abençoe na trajetória sublime que lhe cabe por gloriosa conquista em direção do porvir. Cláudio, sorridente, dera por fim da saudação, enquanto comovedora melodia de hosanas vibrava sob o céu enxameado de cintilantes estrelas. Chorando de alegria, o recém-desencarnado abeirou-se do excelso mensageiro e exprimiu-se humilde. Abnegado amigo, tuas palavras falaram fundo a minha alma. Recebo-as por incentivo caridoso à minha pobre boa vontade, de vez que não as mereço, de modo algum. Sei que a tua generosidade me descerra novos horizontes, que a tua bondade pode conduzir-me às alturas. Entretanto, se é possível, deixa-me na terra mesmo. Reconheço-me, por enquanto, incapaz de seguir adiante, mesmo porque minha tarefa não foi concluída. Alguém? Cláudio acariciou-lhe a cabeça e cortou-lhe a frase, acentuando. Já sei. Refere-se a Tassiano. Procede como desejares. A decisão te pertence. Recebeste permissão para ajudá-lo durante um século e possuis grande saldo de tempo. Fixou nele os olhos doces e penetrantes que exteriorizavam a beleza de sua alma e perguntou: Como desejas alongar a tarefa? Gostaria de renascer na carne e servir junto do filho que o céu me confiou, esclareceu Varro humildemente. O emissário refletiu alguns instantes e declarou: Em nome dos nossos superiores, posso autorizar a execução dos teus propósitos. Entretanto, devo notificar-te
que Tassiano perdeu as melhores oportunidades da juventude física. Valiosos recursos lhe foram ofertados em vão, para que se erguesse a glória do bem. Agora, não obstante amparado por teu carinho, será visitado pelo aguilhão da dor, a fim de que desperte, renovado para as bênçãos divinas. Varro esboçou um sorriso de paciência e compreensão e pronunciou sentido agradecimento. O ágape fraterno prosseguiu brilhante. Todavia, quando os companheiros se despediam para o retorno a obrigações comuns, o herói de Leão, instado pelo velho Corvino ao descanso, desejou rever Tassiano antes de partir. O venerando amigo atendeu-lhe a solicitação prontamente. Jubilosos e unidos, tornaram a Gália Lugdunense e penetraram, tranquilos, na área do palácio de que o presbítero fora modesto jardineiro. Não precisaram recorrer ao interior doméstico. Ao se aproximarem, perceberam os apelos mentais do jovem patrício a pequena distância. Incapaz de desprender-se da angústia que o absorvia desde o momento em que se afastara do cadáver paterno ralado de dor, Tassiano abandonara os aposentos particulares e descera ao jardim em busca de ar fresco. Tomado de terrível amargura, procurou a Praça das Roseiras, onde tantas vezes permutara impressões com o genitor, então transformado em carinhoso enfermeiro. Parecia-lhe ouvir de novo as referências e observações de outro tempo, recapitulando preciosas conversações acerca de literatos e filósofos, professores e cientistas. Revia-lhe, na imaginação, o semblante calmo e somente agora reconhecia naquela solicitude de todos os instantes a ternura familiar em sua impulsividade não pudera discernir. Profunda saudade misturada de irremediável aflição pungia-lhe o espírito. Sob o pálio das constelações matutinas que tremiam alvinitentes, Quinto Varro aproximou-se e osculou-lhe a face orvalhada de lágrimas copiosas. Meu filho, falou abraçando, Deus é amor infinito. Não desfaleças, a oportunidade de redenção ressurge sempre com a divina misericórdia. Reanima o coração perturbado, levanta-te. Nossa boa e santificante luta apenas começa. O rapaz não escutou com os ouvidos da carne as palavras que lhe eram dirigidas, mas recolheu-as em forma de vibrações de incentivo e esperança. Sentindo-se inexplicavelmente aliviado, enxugou o pranto e contemplou o céu constelado de luz. Vamos, continuou o pai abnegado, não gastes inutilmente as próprias forças. Enlaçado brandamente, ergueu-se o jovem sem saber como, e sustentado pelo benfeitor espiritual, retomou o caminho de volta à casa, entregando-se ao repouso. O missionário invisível orou junto dele e impôs-lhe as mãos. Envolvido nas ondas reconfortantes de doce magnetismo, Tassiano adormeceu. Com a íntima aventura de quem cumpre um dever sagrado e belo ao coração, Quinto Varro, amparando-se em Corvino, retirou-se feliz. Abraçados, dois amigos alcançaram ao santuário de paz e reconforto que lhe serviria de residência nas esferas de alegria imortal. Em torno, a alvorada ruborizava o longínquo horizonte. Esmaecia o fulgor das estrelas, e passarinhos madrugadores anunciavam à terra que um novo dia começava a brilhar. Fim da primeira parte.